Bom, nós gostaríamos de agradecer a presença de todos na segunda aula do nosso curso e com bastante alegria nós daremos continuidade à aula passada da doutora Marlene e nesta aula, conforme o planejamento, o tema do livro Mecanismos da Mediunidade, capítulo 1, Ondas e Percepções, e capítulo 2, Conquistas da Microfísica, Física, Noções de Ondulatória e Estrutura do Átomo, que corresponde aos capítulos iniciais do Mecanismo da Mediunidade, e ao longo do nosso estudo nós estaremos fazendo uma conexão com a palestra do Albério, que foi tratada este tema na aula anterior. Porque na palestra de Albério, ele já dá início, ele na verdade apresenta uma grande base sobre o que André Luiz retrata nos domínios da mediunidade, que constituiu, pelo que percebemos, uma grande base para o desenvolvimento do nosso curso, junto ao mecanismo da mediunidade. Então aqui nós vamos pincelar algumas explicações que Albério menciona na palestra, abordado semana passada, e que ao mesmo tempo, esses temas são iniciais do livro Mecanismos da Mediunidade, porque é a partir deles que se constrói um entendimento sobre as ondas mentais, sobre o pensamento, sobre a matéria mental. Então nós diríamos que o nosso estudo de hoje, ele é de extrema importância para a continuidade, para os assuntos que abordaremos nas próximas aulas. Aqui será uma grande base para os estudos. Então, nesse sentido, nós vamos só pedir aqui. Foi? Agora sim. Então, partindo logo da fala inicial do Albério, no livro Nos Domínios da Mediunidade, trabalhado na semana anterior, ele diz assim, deixa eu só ler um parágrafo anterior a este. Obrigado. Só mais um momento. Aqui, no início da palestra, ele diz assim: não ignoramos que o universo, a estender-se no infinito por milhões e milhões de sóis, é a exteriorização do pensamento divino, de cuja essência partilhamos em nossa condição de raios conscientes da eterna sabedoria, dentro do limite de nossa evolução espiritual. Então ele já nos coloca que o universo é a exteriorização do pensamento divino. Em nossa condição de raios, conscientes, nós estamos mergulhados nesse pensamento do Criador. Em seguida ele diz, da superestrutura dos astros à infraestrutura subatômica, tudo está mergulhado na substância viva da mente de Deus. Substância viva da mente de Deus. Como os peixes e as plantas da água estão contidos no oceano imenso. Isso nos leva a
compreender o fluido cósmico universal. Porque no Evolução em Dois Mundos, André Luiz também apresenta, logo no início, que o capítulo, primeira parte, fluido cósmico, ele diz: plasma divino. O fluido cósmico é o plasma divino, hausto do Criador, ou força nervosa do todo sábio. Então nós estamos mergulhados, sem exceção, na força nervosa do todo sábio, nesse hálito do Criador. Desde os planetas, onde pensamos no macrocosmo, como na infraestrutura dentro dos átomos. Atualmente a física, eles perceberam com algumas medições a existência da matéria escura, como sendo uma matéria que ela está presente em todo o universo, e com medidas experimentais detectaram imensas regiões do universo de grande massa, porém não tem luz, não emite luz. Eles sabem que ali tem gravidade, mas aí eles deram o nome de energia escura. Essa energia, e até saiu agora na revista Scientific American deste mês, existe uma imagem fantástica de um desenho como se essa energia escura fosse uma teia, uma grande teia, e os sóis estavam ali dentro dessas teias, ou seja, inclusive nós. Então essa matéria escura, que os físicos chamam, ou energia escura, que corresponde a 95% do universo. 5% do que os físicos, de que nós conhecemos aqui como sendo natureza, sóis, planetas, galáxias, corresponde a apenas 5% do todo maior. E esse todo maior que existe tem massa, mas não conseguimos ter uma sensibilidade de luz, por exemplo. Eles chamaram de matéria escura e que permeia todo o universo. Nesse instante, essa energia escura que faz parte do universo está permeando nós agora, os átomos, o nosso corpo aqui. Então estamos mergulhados nessa energia escura. Energia escura foi o nome batizado pelos físicos. Quando a gente traz uma analogia para os ensinamentos da doutrina espírita, no livro dos Espíritos, na Gênesis, e trazendo para André Luiz, nós percebemos a aproximação desses conceitos, dessas novas descobertas sobre a energia escura. Uma grande aproximação com esse plasma divino. Uma aproximação. Não que seja, mas é uma grande aproximação, uma medida, com certeza, de uma das características desse fluido cósmico. E aí ele diz: nesse elemento primordial, vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como peixes no oceano. Evolução em Dois Mundos, e aqui corrobora com as palavras de Albério. Portanto, é sobre este pensamento do Criador que vibra o pensamento da criatura, que vibra os nossos pensamentos. Deus, Espírito e Matéria constituem o princípio de tudo o que existe, a Trindade universal. Pergunta 27 do Livro dos Espíritos. Portanto, quando pensamos em matéria, observemos: fluido cósmico universal. Então a matéria é constituída pelo fluido cósmico universal. Além dela, o que existe é o Criador e espíritos, princípios inteligentes do universo. Nós, realmente, partindo aqui quando pensamos sobre o fluido cósmico e o tema de hoje, sobre a microfísica, nós vamos reconhecer que
À medida que os cientistas estudam o átomo e vai detectando as diversas partículas que nele existem, partículas dentro do núcleo, a tendência é alcançar o fluido cósmico universal, como matéria primária de tudo que existe. Matéria primária, o fluido cósmico, desta matéria aqui, na escada, como também a matéria quintessenciada que constitui o nosso perispírito. Nosso perispírito é constituído por matéria. A ideia é um organismo vivo, também diz Albério. Portanto, as ideias, o pensamento são constituídos por fluido cósmico universal. Ao estudar a matéria, foi que os cientistas passaram a identificar que ela é constituída por várias partículas infinitesimais. E que nós vamos conversar um pouco sobre elas agora. Este parágrafo foi tirado também do Mecanismo da Mediunidade, capítulo 1. André Luiz, aqui nós vamos ver esse capítulo no final do capítulo 1. E a partir do final que nós vamos iniciar essa parte. Aqui ele justifica por que do estudo da física naquele livro, Mecanismos. Temo-lo dessa maneira, ou seja, o espírito, por viajante do cosmos, respirando num vastíssimo império de ondas que se comportam como massa ou vice-versa, condicionado nas suas percepções à escala do progresso que já alcançou. Progresso esse que se mostra sempre acrescentado pelo patrimônio de experiência em que se gradua, no campo mental que lhe é característico, em cujas dimensões revela o que a vida já lhe deu, ou tempo de evolução e aquilo que ele próprio já deu à vida, ou tempo de esforço pessoal da construção destino. Então ele já começa dizendo que nós, viajantes do universo, viajantes do cosmos, nós estamos respirando nesse vasto império de ondas que se comportam como massa ou vice-versa. Então é uma energia que se comporta como massa ou como onda. Aqui ele já começa a falar dualidade onda-partícula, que abordaremos também. Uma característica da energia deste fluido cósmico universal sob comando do espírito, ela pode adquirir um comportamento ondulatório, como as ondas. Aqui vemos as ondas eletromagnéticas que saem da lâmpada, mas de acordo com a maneira que abordaremos ela, ou detectaremos, interpretaremos como partícula. Então aqui já André, ele já antecipa, ou melhor, ele já começa dizendo que, aproveitando que a física na época da década de 50 já havia descoberto a dualidade entre onda e partícula. E no final do capítulo 2 ele diz: para a valorização e enriquecimento do caminho que lhe compete percorrer, recebe dessa mesma vida que o acalenta e a que deve servir o tesouro do cérebro, por intermédio do qual exterioriza as ondas que lhe marcam a individualidade. Então, a partir do nosso cérebro, nós emitimos as ondas que marcam a nossa individualidade, que expressam a característica das nossas personalidades. Então o cérebro, ele passa a ser visto como um transmissor de ondas. Então primeiro ele diz que nós estamos mergulhados nesse cosmo, ora ondulatório ou matéria, massa, ora com gravidade, outra hora ele não tem gravidade, ele tem frequência como onda. Então preciso saber o que é a massa, do que é constituído massa e o que é uma onda. Já que o nosso cérebro,
irradia, exterioriza ondas que marcam a individualidade de quem eu sou, do que eu penso, do que eu sinto, de como eu estou, meu estado emocional, no concerto das forças universais. Concerto das forças universais. Vamos imaginar um concerto em que ali nós temos o maestro, nós temos ali o trombone, o sax, o violino, o piano, e aqui naquele concerto, cada instrumento irradia um tipo de onda, porque o tipo de onda do violino é diferente do tipo de onda do piano, como também do cello, do violoncelo, mas são ondas que se propagam no ar. Assim nós, como sendo cada um de nós uma personalidade, uma individualidade única no universo, nós estamos mergulhados nesse concerto das forças universais, ou seja, das forças mentais de ondas que absorvemos e irradiamos. Ele diz, e absorve aquelas com as quais pode entrar em sintonia, ampliando os recursos do seu cabedal de conhecimento e das quais se deve aproveitar. Eurípides Barçanufo, ele deixa uma mensagem no livro O Espírito da Verdade, escrito por Chico Xavier. O título do capítulo é Mediunidade e Jesus. E ali ele coloca uma frase, livro Espírito da Verdade. A frase é: mediunidade é a capacidade de sintonia. No Mecanismos, mais adiante, também fala a mediunidade sendo compreendida como a capacidade de sintonia, porque é a sintonia que vai me dar a conexão com esse tipo de pensamento, ou esse estado de entidades que estão ao meu redor, ou a sintonia com as pessoas que me cercam, sejam por causa das nossas emoções, a memória, no caso do perispírito. Nós nos vinculamos por meio desta lei de sintonia. Então olha o cérebro, que papel importante ele tem, tanto exteriorizando ondas, como também absorvendo as ondas que estamos em sintonia. Então a cada um segundo suas obras, ampliando os recursos do seu cabedal de conhecimento e das quais se deve aproveitar no aprimoramento intensivo de si mesmo. Aprimoramento intensivo de si mesmo no trabalho da própria sublimação. No momento em que nós temos sintonia, atraímos sentimentos, pensamentos menos felizes, nós adquirimos uma percepção para aprimorar intensivamente a nós mesmos. Então esse aprimorar é essa nossa própria autoeducação. Então, a partir desses dois parágrafos, nós podemos aqui justificar o porquê de estudar a física ondulatória ou o átomo, na finalidade de compreender as ondas que irradiam, como compreender a matéria que constitui a minha mente, a nossa mente, a matéria mental. Serão capítulos mais para frente. Na palestra do Albério, ele puxa nesses conceitos sobre a sintonia. Então aqui, no Mecanismos, ele começa. Em seguida, esforços persistentes de muitos espíritos sábios, encarnados no mundo e patrocinando a evolução, a inteligência do século XXI compreende que a Terra é um magneto de gigantescas proporções, constituído de forças atômicas condicionadas e cercado por essas mesmas forças em combinações multiformes, compondo o chamado campo eletromagnético, em que o planeta, no ritmo de seus próprios movimentos, se tipifica na imensidade cósmica. Então, espíritos sábios, muitos deles, encarnados no século XX, eles patrocinaram uma grande parte da evolução. E nessa compreensão é que nós vamos fazer o link do fluido cósmico universal com o que esses cientistas descobriram. Porque no livro Anagênese, Kardec nos apresenta
que para os espíritos o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Então, fazendo de uma maneira bem simples, se o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem, então a gente imagina que o pensamento e a vontade funcionam como as mãos, e o fluido cósmico universal seria uma massa de modelar. Então, com o pensamento eu crio forma, e com a vontade eu impulsiono aquela forma para a destinação para onde essa vontade vai direcionar. Então, pensamento e vontade atua no fluido cósmico universal como uma massa de modelar, e é aí que a gente cria a estrutura mental, as formas, pensamentos, que André Luiz apresenta também, as emoções, sentimentos, e também emitimos os raios, as ondas. Um tipo de onda, que aqui nós vemos no capítulo 1 do Mecanismos, André Luiz apresenta sobre a onda sonora. O som é uma vibração que se propaga no ar, e essa vibração ela vem a partir de uma perturbação. Toda perturbação produz ondas. Então, quando nós perturbamos, por exemplo, vamos observar aqui, ó, uma régua. Segura uma régua e dá um cutucão aqui, um piparote na ponta da régua, vai vibrar o ar. Então vai ter momentos de compressão, outros de rarefação. Aqui nós temos um exemplo de perturbação. Nesse capítulo, André Luiz põe uma frase assim: toda agitação produz ondas. Eu nunca havia pensado sobre esse ponto de vista. Ele coloca toda agitação produz ondas. Porque nesse universo dinâmico que nós estamos, tudo se movimenta. Se eu fizer uma perturbação aqui, ó, essa perturbação vibrou, agitou os átomos desse corrimão e também agitou o ar ao redor, até chegar ao ouvido dos senhores. Chegou no ouvido, também agitou, aí tem todo o aparelho auditivo aqui, que converteu isso tudo em impulsos elétricos, para chegar até o cérebro. Mas partiu da onde? De uma perturbação da minha mão aqui. Quando a gente traz, agora vou fazer um paralelo com o que André Luiz vai falar mais à frente, no caso na aula de semana que vem. Toda agitação produz onda. Então, quando eu agito um átomo, vai gerar uma onda. Como ali na água, que você bate na água, forma a onda da água. No espírito, esse agente que dá o toque de perturbação da matéria mental é a vontade. A vontade é que dá o estímulo, como esse, o estímulo para vibrar a matéria mental e a irradiar as ondas. Então, fazendo esse paralelo da água no lago, que perturba ali e irradia as ondas, nós vamos pensar que o fluido cósmico universal, no momento que o espírito aciona a vontade, o querer, a intenção, a vontade, faz vibrar a sua matéria mental e, consequentemente, essas ondas se propagam no fluido cósmico universal. Aqui o som não se propagou no ar para chegar até seu ouvido? É claro que aí para o espírito a coisa é mais rebuscada, né? Porque aí um pensamento que eu tenho aqui vai se propagar na minha matéria mental, mas para o fluido cósmico universal não tem limite. Se propaga nessa dimensão e em todas as outras dimensões. Porque se a minha voz aqui pode ser ouvida até a final da sala. Do outro lado da rua ninguém me ouve. Mas se eu pensar em alguém que está lá no metrô Jabaquara, o fluido cósmico universal permite o pensamento chegar até lá. E quem é que dá o estímulo, toque na matéria mental para ela vibrar? É a vontade. Sobre ela vamos estudar no capítulo 4, né, doutor? Mais para frente. Mas aqui é que dá o início. Quem dá esse estímulo é a vontade em nós.
Aí André Luiz, no Mecanismos, ele vai nos diz assim, que nós vamos ter o continente do infrassom, tá? Que é uma agitação muito presente em oscilação de pontes, edificações, ou no caso de terremotos, né? São vibrações também mecânicas, só que não são perceptíveis ao ouvido humano. O som já está numa frequência que nós temos a percepção. Então, qual a diferença entre o infrassom e o som? É a frequência. Aqui nós temos uma frequência menor, ou seja, a distância entre um máximo até o outro máximo é uma distância longa, né? Uma distância longa. Então aqui é como se fosse o que? Uma onda longa. Nós dissemos uma onda longa de, no caso, infrassom. Aqui no som audível, nós temos que a distância entre um máximo e outro máximo é uma distância média, intermediária. É um tipo de onda média o som. Já o ultrassom, a frequência aumentou. A frequência de repetição é maior. Então é mais curta a distância entre um máximo e outro. Aí a gente entra no ultrassom, né? Pensando, hoje é aplicado, nós sabemos na medicina, em ultrassom, né? No diagnóstico por imagens, né? Mesmo o som, nós temos os sons graves, né? Os sons médios e o som agudo. Tá? Isso é a mudança da frequência. Então a gente já começa a falar um outro conceito que também no capítulo 1 ele fala sobre a frequência. Ele vai chamar sobre as ondas mentais, ele vai falar sobre ondas longas, ondas médias e ondas curtas. Qual é a diferença entre elas? Outra maneira de dizer é ondas de baixa frequência, média frequência ou alta frequência. Quando nós colocamos um átomo inteiro para vibrar, uma molécula, nós vamos ter aquelas ondas mecânicas. Mas se vibrarem estruturas no interior de um átomo, por exemplo, ou no interior do núcleo do átomo, aí nós vamos ter uma vibração eletromagnética. A frase é a mesma, não é? Toda agitação produz ondas. E se essa agitação for de um elétron? Então é assim, quando um elétron está aqui na minha mão e ele se agita, coloco ele para agitar, mas ele para agitar numa frequência de 100.9 MHz de frequência, ele vai emitir ondas eletromagnéticas. Toda a carga elétrica em agitação produz ondas eletromagnéticas. Se eu pôr um elétron e aqui ligar uma antena, um circuito eletrônico e uma antena, para vibrar esse elétron em 100,9 MHz, é a frequência de uma rádio, Jovem Pan em São Paulo, por exemplo. Né? Exemplo, então lá eles chamam aqui no Mecanismos como as ondas radiofônicas. Nós conhecemos como ondas de rádio. Se esse elétron que vai se agitar for um elétron, por exemplo, que está dentro do átomo, e for uma agitação bem curtinha, num comprimento bem curto, vai radiar a luz. Então, de acordo com o quão curto é esse movimento do elétron, ele vai radiar ondas curtas ou ondas médias, e se for um movimento mais longo, agitação longa, a frequência será a característica de onda longa. Vamos ver aqui, por exemplo, Maxwell foi um físico inglês que ele postulou a existência de ondas eletromagnéticas responsável pela luz. Ele desenvolveu as equações e postulou a existência dessas ondas. No mesmo século XIX, o físico alemão Hertz, sobrenome, ele fez um experimento e descobriu a existência das ondas eletromagnéticas. E a unidade de frequência é o Hertz, em homenagem ao sobrenome dele. Em seguida, William Crookes, além de inúmeros estudos que ele desenvolvera sobre a mediunidade, naquele tempo, ainda século XIX,
ele foi o responsável por desenvolver um sensor de onda eletromagnética. Então, quando o Hertz comprovou, o Crookes já inventou um radiômetro, que era um aparelho que media essas ondas eletromagnéticas. Ele criou o tubo de raios catódicos. Sabe o tubo da televisão? Aquela TV antiga, a Telefunken, que tinha aquele tubo, né? Aquele tubo é um aprimoramento do tubo inventado por William Crookes, e o tubo de raios catódicos. E aí ele conseguiu, através desse tubo, não conhecia o que eram esses raios, conseguiu excitar a fluorescência em pedras preciosas e aquecer metais. Em um dia no laboratório, que o tubo estava ligado, um outro companheiro dele, no caso o Röntgen, a mão dele estava próxima, e aí onde ele viu do outro lado, no material fluorescente, a figura dos ossos, porque ambos estavam no mesmo laboratório, ele e o Crookes, foi quando descobriu o raio-x. Parece que aparentemente por acaso, né? Mas já estava tudo encadeado para essa descoberta. Ao mesmo tempo, Kardec, a Espírito da Verdade, trazia o Consolador Prometido. Então, de um lado, o Consolador Prometido nascendo, né? A doutrina nascendo, e na mesma época, a física, os cientistas descobrindo as ondas invisíveis, a energia invisível, no caso, irradiada pela matéria. Achei interessante o fato dessas descobertas ocorrerem juntos, né? A terceira revelação com essa revelação das ondas que no século XIX ocorreu também. Descobriu o raio-x, em seguida, aí aqui vamos falar, o raio-x. Até então não sabiam que o raio-x também era uma onda eletromagnética, e foram estudando e descobriram. Aqui nós vamos ter então, em resumo, as ondas eletromagnéticas, elas podem assumir cada uma dessas frequências. E aqui a gente está falando do capítulo 2 do mecanismo. Eu estou colocando uma outra ordem, porque para ficar mais fácil para mim, né, para eu explicar, juntando os dois capítulos. Aqui ele coloca no capítulo 2 que as ondas eletromagnéticas, elas apresentam aqui. Então, por exemplo, ondas de rádio. O André Luiz também dá alguns exemplos. Elas têm uma frequência bem menor e passa a ter até metros de distância, de comprimento. Micro-ondas está muito presente no seu forno, no seu celular. O seu celular irradia micro-ondas. Elas têm uma agitação, tá, que promove, por exemplo, a rotação das moléculas de água. Por isso aquece o alimento do forno. Se ficarmos muito tempo no celular, a orelha esquenta um pouquinho. Por quê? Porque a característica das ondas, das micro-ondas, né, é uma frequência que faz as moléculas de água girarem. Aumentando mais a frequência, chegamos no infravermelho, que pode ter um comprimento semelhante à ponta de um alfinete, é responsável pela vibração das moléculas. Imagine uma sanfona. Imagine as moléculas ficarem movimentando igual sanfona. Quando vibra igual sanfona, as moléculas, elas vão irradiar uma energia infravermelha, que é comum, que é a energia térmica, né, que nós também irradiamos. Ao aumentar um pouco mais, chegamos no espectro visível, na luz. É quando o elétron agita, não é mais a molécula, mas quando o elétron no átomo agita, ele libera uma frequência que a gente detecta como sendo a luz, do vermelho ao violeta. Se eu aumentar mais a frequência, tornando essa onda mais curtinha, eu chego no ultravioleta, nos raios ultravioletas, correspondendo ainda à excitação dos elétrons, e mais adiante, raios X, raios gama e raios cósmicos. É o mesmo tipo de onda, é onda eletromagnética. Qual é a diferença entre essas ondas? A frequência. A frequência. Então aqui, lá pelas tantas, o André Luiz, no mecanismo, diz assim,
que, ali no capítulo 2, ele diz para nós que se nós temos um vasto tipo de ondas aqui no plano, como dentro de um plano encarnado, aí ele coloca, imagine no plano aqui do espírito. Porque aqui eu estou vendo o quê? A matéria irradiando. Então no século XIX a descoberta foi matéria irradia ondas ou partículas. Aí ele coloca que isso é muito maior, muito mais complexo, quando se trata do espírito irradiando ondas. Então nós temos muito mais tipos de ondas, pensando em relação ao pensamento, inclusive. Várias frequências diferentes. Aqui, uma ilustração de quando ele apresenta uma onda eletromagnética. A ilustração aqui dinâmica é que, em azul representado, é um campo elétrico. Em vermelho, em escuro aqui, é o campo magnético. Então ela tem um campo elétrico, igual a pilha, a eletricidade, e um campo magnético, semelhante ao ímã da geladeira, embutido. Então as duas coisas juntas, eletromagnético. Vamos puxar aqui agora para o livro Pensamento e Vida, de Emmanuel. Ele diz, a eletricidade é energia dinâmica. O magnetismo é energia estática. E o pensamento é força eletromagnética. O pensamento, sendo força eletromagnética, portanto, com o meu pensar, a ideia, ela tem uma componente elétrica e também magnética. André Luiz afirma para nós que cada espírito gera em si mesmo inimaginável potencial de forças mento-eletromagnéticas. Então aqui, assim, exatamente conectado com as palavras de Emmanuel em Pensamento e Vida, que o pensamento é força eletromagnética. Então o potencial de forças mento-eletromagnéticas, exteriorizando nessa corrente psíquica os recursos e valores que acumula em si própria. Então, se a matéria física irradia ondas eletromagnéticas, o espírito também irradia. De que tipo? Aí ele chama mento-eletromagnética. Porque além da parte eletromagnética, ela tem a parte mental do que o espírito produz. A componente mental, a construção, a ideia, a forma pensamento, a informação. É aí que está a diferença da irradiação da matéria em si ou do espírito na matéria. O espírito na matéria irradia uma componente a mais que a eletromagnética, o conteúdo mental dele. O conteúdo mental que está presente, o sentimento, aquela emoção, aquele registro, a forma, a estrutura desse pensamento. Também haverá uma frequência. Então nós vimos aqui que, passando para a última parte do capítulo 2, os raios catódicos, na descoberta de William Crookes, eram partículas, os elétrons. 1897. Aí descobre que os raios catódicos eram formados por elétrons. Até então os elétrons eram percebidos como partículas. Né? Partículas, e o casal Curie, em Paris, descobre o rádio, né, e o polônio, que são materiais radioativos. Aí nasce a radioatividade. Ou seja, matéria que, além de irradiar estas ondas, ela, digamos que, se degenera.
ela libera átomos e libera partículas que constituem ela mesma. Então aqui nasce um material radioativo e que isso vai ser útil para nós nos nossos próximos encontros, quando falamos da vontade. Como assim? Nessa descoberta do casal Curie, eles descobrem que a matéria poderia desintegrar-se, né? É uma questão radioativa. Então aquele material, seja urânio ou rádio, ele vai se degenerando e liberando ondas, liberando partículas, e a massa dele vai diminuindo com o tempo. Com o passar de muitos e muitos anos, ele vai perdendo a massa e liberando as ondas. Muito bem. Isso ocorre ao longo dos anos. Quando se fala de um acelerador de partículas, como o em Genebra, o LHC, ele é um bom acelerador de partículas. Ele bombardeia uma energia na matéria e desintegra rapidamente. É ali quase que instantâneo. Então a matéria pode se desintegrar com o passar dos anos, como o urânio, o rádio, mas pode desintegrar-se e se bombardear uma energia forte. Muito bem. A analogia que André Luiz faz no capítulo é que assim é a matéria mental. Todos nós falamos de reforma íntima, não é? Reforma íntima, transformação do sentimento e tudo. Ele faz uma analogia que essa matéria mental, ela pode se desintegrar ao longo dos anos, né? Com a medida que o espírito vai, né, se depurando, passando pelas experiências, ou às vezes, rapidamente, quando a vontade é acionada, ou com o recurso da dor, que dá um estímulo para o espírito acionar a vontade e renovar aquela estrutura de uma forma um pouco mais acelerada. Aí a dor tem um papel de acelerar o progresso. Como ele faz? Acelerando a desintegração dos átomos, moléculas mentais, que estão trazendo, emperrando o nosso progresso, prejudicando. Então sejam questões do ódio, da mágoa e tantos outros, renovando a fim de que irradiemos a luz, né? Então o que o átomo promove? Na semana que vem a gente vai ver essa parte que eu pulei, então fiquem tranquilos, que vai ser mais adequado para a próxima semana, que é o estudo do psicoscópio, né? A gente vai falar de ondas mais. Só que antes de finalizar, nesses próximos 3 minutos, só para dizer a vocês, todos nós, que o átomo, ele absorve energia. Como é que o átomo absorve energia? Então imagine aqui um elétron. O elétron está no andar térreo, vamos pensar que ele está no térreo, um estado de menor energia. Quando ele absorve energia, este átomo tem o seu elétron sofrendo um salto. Ele salta para um nível de energia maior, né? Então olha lá, energia baixa, ele estava na energia fundamental, no seu estado fundamental, recebe energia, ele sofre um salto para uma energia maior. Então assim ele absorve a luz, absorve a energia. Olha nesse exemplo, nessa figura, aqui nós podemos enxergar um elétron, né, que está numa órbita interna. Quando chega uma energia, ele sofre um salto, não é? Ele salta para outra órbita mais externa. É este que chamamos de salto quântico. Salto quântico. Quando um elétron salta para um outro nível de energia, que pode ser uma outra órbita também. Este salto quântico ocorre quando vem uma energia externa, por exemplo, uma luz, uma onda eletromagnética, né? Ou um estímulo elétrico, que façam que esse átomo fique no estado excitado. Ele absorve energia, ele está no estado excitado, não mais no seu estado fundamental, como ali no andar térreo. Agora ele passa para um outro nível de energia, absorveu, e o que vai acontecer? O elétron sofre com isso um salto quântico, caracterizando a maior energia desse átomo. Assim como ele absorve um quantum de energia, absorve ali uma quantidade discreta de energia, ele também pode emitir. Ele pode emitir. Vamos ver uma emissão, por exemplo. Um átomo está aqui. Isso, André Luiz, no capítulo 2.
As conquistas da microfísica. O elétron está em órbita. No momento em que o elétron... O que eu preciso fazer para ele sofrer um salto quântico? Dar um estímulo, uma energia. Então, quando eles dão um estímulo... Opa, pulei. Dão um estímulo. Vamos ver. Agora sim. Olha lá, uma energia. O elétron sofreu um salto quântico. Ele passou por uma órbita externa, uma órbita maior. Agora ele está num estado de maior energia. No momento em que esse elétron retorna para o nível anterior, ele vai irradiar luz. Irradia uma onda eletromagnética. Olha novamente. Ele estava excitado, o átomo excitado, ou seja, o elétron na órbita externa. Quando o elétron retorna, o que acontece? Ele libera energia na forma de luz, na forma de fóton. É isso que a lâmpada está fazendo constantemente. A energia elétrica está chegando sem parar. Aí os átomos desse gás, né, eles sofrem, eles ficam excitados. E já quando o elétron volta para a órbita anterior, irradia essa luz que a gente está vendo aqui, que é essa luz que saiu. Vamos ver se o estímulo for mais forte. Olha lá. O estímulo mais forte, olha a órbita agora, ó. Não foi maior energia? Agora o salto quântico foi maior. Nesse caso, quando esse elétron retornar para a órbita de origem, o que acontece? Libera luz. Que no caso do átomo mental, vai ser a onda mental. No átomo aqui, o átomo, pensando aqui no ponto de vista encarnado, o átomo quando irradia, ele irradia uma onda eletromagnética. Se se tratar de um átomo mental, no perispírito, vai irradiar uma onda mental. Então, assim como os átomos aqui, os físicos estudam, os químicos, que a matéria irradia onda eletromagnética, a matéria mental irradia onda mental. Só que o estímulo da onda mental vai ser da vontade. Um estímulo da vontade. Vamos lá, passando. A vontade estimula, a nossa vontade estimula, e aí irradia uma onda mental de frequência bem maior. Foi isso que fez aquela mulher hemorroíça. No momento em que naquela hemorragia, ela soube que Jesus passaria na cidade, e ela decide: eu preciso ir até ele, porque se eu tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. Aí ela vai, passa no meio da multidão e tudo, e avista Jesus longe, percorre. A vontade dela era tanta que não havia nada que impedisse ela alcançar o Cristo. Quando se aproximou de Jesus, ela mal tocou na veste dele. Ela irradiou, a vontade era tão forte que ela irradia uma onda de frequência maior, e essa frequência da onda mental dela consegue tocar Jesus. Tocar Jesus no perispírito, não na roupa. E ali estabeleceu a sintonia que falamos no início. A sintonia. Olha só, todos nós gostamos, já fomos tocados por Jesus, não é? Agora, a questão que nós abrimos agora, a questão é: e nós? Estamos conseguindo, ou como podemos tocar Jesus? Ela conseguiu tocar. Então nós também podemos tocar Jesus. E esse tocar o Cristo é a emissão de ondas mentais na frequência. É a vigilância e a oração operantes na ação. Aquela mulher foi vigilante, ela estava em vigilância, ela reconheceu a miséria íntima que ela estava. Isso é que aí Emmanuel fala fantasticamente sobre essa passagem no livro chamado Harmonia, psicografado pelo Chico, né? O livro Harmonia. Tem uma parte que ele explica essa
da mulher, o encontro da mulher morroíça com Jesus. É esta a vontade que aciona. Isso nos dá sintonia com as entidades superiores. E se a vontade está enfraquecida, é onde a frequência diminui, e a gente sente isso por sermos médiums, porque todos somos médiums, então todos temos capacidade de sintonia e de sentir a sintonia do outro que se aproxima de nós se estivermos na mesma frequência. Então, nós temos alguns minutos para abrir para perguntas. Uma dúvida, por exemplo. Posso fazer uma pergunta? Sim. Por exemplo, você pegando o câncer como um estímulo de dor. Sim. Então, uma das razões do câncer, uma das razões do câncer, funcionando como um estímulo de dor, ele ia desintegrar essa matéria mental da gente, e dessa forma a gente daria um pulo quântico. Não sei se todos ouviram, mas você pode repetir, por favor? por exemplo, o câncer, considerando ele como um estímulo de dor, ele vai estar desintegrando a massa mental que a gente tem, e dessa forma a gente daria um pulo quântico? Quando você diz esse salto quântico, né, sendo um estímulo, né, da matéria mental, né, veja bem, a experiência no caso da enfermidade, né, essa experiência ela pode ser também uma forma dessa energia do perispírito ser drenada, né, drenando para o corpo físico. No momento em que essa energia é drenada, a energia do perispírito, seja dos sentimentos, ou seja, né, de algum conteúdo perispiritual, ao descer para o físico, seja na forma do câncer ou de qualquer outra enfermidade, ela vai ter esse papel saneador. Só que ao mesmo tempo, a enfermidade também pode oferecer ao espírito essa possibilidade de reflexão para a mudança. Então é aí onde ocorrem esses dois aspectos saneadores. Tanto a energia que desce do perispírito para o corpo, como forma saneadora, como também a experiência que esta enfermidade vai conceder ao próprio espírito e a familiares que estão na linha do progresso também. Então, quando observado sobre esse ponto de vista, como oportunidade de autoaprimoramento, aproveitando, sem revolta, sem mesmo sentir-se desconectado do Criador, né, pela revolta, é mais fácil daquela experiência servir, auxiliar na autotransformação. Então é onde o espírito tem possibilidade, pela prece, pela busca à cura, pelo evangelho, a prática do evangelho, irradiar em si maiores frequências de ondas mentais. Então, de uma certa forma, sim, a enfermidade pode ser um grande estímulo para o espírito renovar as ondas de pensamento que irradiam. É onde nós observamos também o que pode ser mudado. Então desenvolvemos maior fé na busca da cura. No exercício da oração, por exemplo, na conquista da humildade em submeter-se à vontade do Pai, conforme no Pai Nosso dizemos que seja feita a vontade dEle. Então, esta humildade que vai sendo construída no momento da enfermidade tem um papel saneador do perispírito.
Então, é a educação, se o espírito está atento, a educação no processo de vida em que vive. A humildade é um mecanismo, um valor extremamente importante, porque é essa submissão à vontade do Criador. Nós vamos encerrar. Na próxima semana nós damos continuidade a esse tema e com certeza novas perguntas também virão, porque nós vamos retomar alguns aspectos do que foi dito aqui. Será no psicoscópio. Vamos fazer a prece, né? Muito obrigado.